Olá, anticorpos, bem-vindos ao Cantinho do Alan. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Leandro Stefan, criador daqui da série Anti, e amanhã é meu aniversário. Assim sendo, eu e a Maria Gabriela, também atriz no Anti, cujo aniversário também é amanhã, decidimos gravar um curta-metragem chamado Anti-Humano que estrearemos amanhã aqui no YouTube. E já que estamos falando um pouco disso, eu trouxe para vocês hoje aqui O Paraíso dos Pecadores, livro meu, publicado em 2019, e que tem um tema que eu consigo associar com algumas discussões sociológicas e filosóficas que eu acho interessantes da gente trazer aqui para o canal. Então, vamos lá. Então, gente, já que hoje nós vamos analisar o Paraíso dos Pecadores, eu gostaria de começar essa conversa falando um pouquinho da morte do autor. A morte do autor é uma teoria da literatura que vai falar que, após o texto ser publicado, o autor não tem poderio em cima dele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que perguntas como o que o autor quis dizer com isso não são relevantes, porque a gente destituiu essa ideia de que o texto está fundamentado na intenção daquele que escreveu. Porque o que vai ser construído, o que vai ser relevante, o que vai ser a interpretação, ou seja, o que é a leitura, está muito mais no leitor do que no autor. Então, muitas das interpretações de diversos textos que se tem derivam de um conjunto de conhecimentos prévios que o leitor tem. Por isso que várias pessoas leem o mesmo texto e cada uma tem uma interpretação diferente. Além disso, claro que alguns autores têm princípios estéticos relacionados a eles, gostam de fazer algumas coisas, mas a gente tem que entender que o processo de escritura envolve fatores além da personalidade do autor. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar um pouquinho, por exemplo, em Jane Austen. Jane Austen é muito abordada quando a gente pensa num estudo de literatura de autoria feminina e que ela foi uma mulher que questionou vários princípios do seu tempo, que trouxe isso nos seus livros. A gente tem várias ponderações em cima das coisas que Austen escreveu, mas ao mesmo tempo tinha coisas que ela não podia escrever. Tem traços ali que muitas vezes aparecem nas entrelinhas por causa da época, porque ela não podia, talvez, escrever exatamente o que ela queria. Então a gente tem aí uma censura em cima da individualidade da autora. Então a gente precisa pensar que no processo de escritura, o autor nunca vai estar ali enquanto ele mesmo. A gente sempre vai ter uma pessoa física, que é a pessoa ali que existe, que viveu, e a pessoa autor. E mesmo em uma autobiografia, essas duas pessoas nunca vão ser iguais. Porque a pessoa autor está imersa em vários paradigmas, em paradigmas de retórica, em paradigmas de decisões, porque escrever é uma sequência de decisões, que não necessariamente envolvem ela enquanto pessoa. Depois a gente pode pensar em algum livro para a gente trazer e discutir isso mais a fundo, mas discutindo o Paraíso dos Pecadores, eu acho que é importante a gente começar falando um pouquinho da morte do autor. Tá aqui na nossa bibliografia esse livro, O Rumor da Língua, de Roland Barthes, é um texto nele que chama A Morte do Autor. Então, o texto que nós vamos discutir principalmente aqui hoje é um texto do Michel Foucault, que chama A Verdade e as Formas Jurídicas. E por que isso está no Paraíso dos Pecadores? Eu vou falar um pouquinho da teoria Foucaultiana, de panoptismo, e depois eu introduzo um pouco o livro e onde essa discussão vai estar ali dentro. Bem, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou trazer para vocês em relação à escrita Foucaultiana é que, na página 64, ele fala: a riqueza é o meio pelo qual se pode exercer tanto a violência quanto o direito de vida e de morte sobre os outros. Então vamos lá. Foucault, até chegar nesse ponto, ele já vai ter falado de Édipo Rei, já vai ter construído várias ideias, mas eu quero começar a partir daqui. Ele está falando de uma sociedade em regime feudal, em que a riqueza define paradigmas de vida ou morte.
aqui a gente já pode começar a falar do paraíso dos pecadores. Por quê? Porque a gente tem, na sociedade do paraíso, um sistema de pessoas que têm poder. A gente tem o que é apresentado no livro como elite azul, elite vermelha e elite verde. E são essas pessoas que exercem um poder, inclusive, de decisão de vida ou morte. Vamos introduzir o livro. Ele é um whodunit. Para quem não conhece o termo, é uma expressão da língua inglesa que fala sobre séries de assassinatos em que você precisa descobrir quem está matando. Aqui a gente pensa um pouco em Agatha Christie. E todas essas mortes no paraíso vêm muito atreladas a quem tem poder e quem não tem poder. Inclusive, uma das personagens, a Alice Cross, vai apontar isso. Quando ela fala, eu deveria ser morta, mas eu não vou, porque faria mal para a sua elite, por causa de quem eu sou. Então, eu quis iniciar essa discussão com a citação Foucaultiana, porque dentro de Leftwell City, que é a cidade do Paraíso dos Pecadores, a gente tem muito esse ideal de que o dinheiro reina sobre a vida e a morte. E então a gente precisa entender também que quando surge o Código Penal francês, e Foucault vai abordar isso aqui na página 80, ele vai discutir uma questão de criminologia, sobre o que é crime. E ele vai falar que a falta é uma infração à lei natural, à lei religiosa ou à lei moral. O crime ou a infração penal é a ruptura com a lei. Então a gente já pode pensar que existe uma lei escrita, uma lei penal, um sistema legislativo, mas que além dele, toda a sociedade está imersa em outros regimes de leis, que sejam morais, que sejam religiosas, ou que sejam, e muitas vezes parecem ser, naturais. E é nisso que a gente teve, por exemplo, por muitos anos, a homossexualidade como crime. Porque era um crime ao ideal religioso que estava ali. Que, lógico, está atrelado a um ideal moral, porque as sociedades foram amplamente difundidas em cima de princípios religiosos. Então, a gente tem essa ideia da lei penal, e atrelada a ela, a gente vai ter a imagem de um criminoso. Então, o que seria o criminoso? O criminoso vai ser aquele que danifica, perturba a sociedade. Então, a ideia seria que o criminoso é a pessoa que vai fazer mal ao público, ao geral. A gente tem uma comunidade geral e o criminoso faz mal a todos. E assim, ele deve ser excluído. E a gente vai entrar nisso quando a gente fala do sistema prisional. O que acontece? Onde surge um problema nessa sistematização legislativa? Quando a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de circunstâncias atenuantes. O que é isso? Isso quer dizer que, dependendo da pessoa, um mesmo crime vai ser tratado legislativamente de outra maneira. Então, isso é igualdade? Isso realmente é igualdade? A lei não deveria ser igual para todos? Então, o que são circunstâncias atenuantes? O que uma pessoa ser funciona como algo para atenuar uma ação errada que ela possa vir a cometer. E então, na página 86, o Foucault vai falar de uma ortopedia social. O que isso quer dizer? Quer dizer que, com o tempo, a lei deixa de ser algo penal para ser um sistema de controle. E é aqui que é o importante pra gente, porque é aqui que ele vai introduzir o sistema panóptico. E é aqui que a gente vai conectar no paraíso dos pecadores. Por quê? Se existe um controle, e esse controle é geral, então a gente pensa em tudo que o protagonista do paraíso passa, que é toda a perseguição, todos os atentados voltados contra ele, porque ele não está controlado. Porque no momento que falam pra ele, você não pode saber disso, isso não te convém, fique onde você deve ficar, ele fala, não é por aí. Não é por aí. E aí se inicia uma perseguição atrás dele. Então a gente tem um assassino que, de certa forma, representa a sociedade como um todo. Porque o Luke vai ser ameaçado por diversas vezes e ainda assim ele vai insistir. Na página 87, o Foucault ele vai introduzir o panóptico. O que é um panóptico? Pensa comigo. É um anel e no centro desse anel você tem uma torre.
Todas as salas desse anel têm janelas que permitem a uma pessoa na torre vigiar todos. E em cada uma dessas salas no Panopticon, as pessoas exercem diversas funções. Loucos tentam ser melhorados, prisioneiros tentam voltar à normalidade, crianças aprendem, professores ensinam, pessoas vivem. E tudo isso pode ser observado por uma pessoa que está no centro da torre. Só que a sala de vigilância dessa torre é fechada por persianas. Então, enquanto essa pessoa assiste a todo mundo sabe que está sendo vigiado, embora possa querer ignorar que o sabe, e não consegue ver quem está assistindo. Então, esse é o panóptico. E o que acontece? Acontece que dessa ideia, eu vou avançar um pouquinho no texto, deriva um ideal que é o panoptismo. E o que é o panoptismo? Citando aqui a página 103, é uma forma de poder que se exerce sobre os indivíduos em forma de vigilância individual e contínua, em forma de controle de punição e recompensa. Seguindo página 104, no panoptismo, a vigilância sobre os indivíduos se exerce ao nível não do que se faz, mas do que se é, do que se pode fazer. Então, a gente pode pensar, trazendo aqui um pouco para o Brasil, na PM invadindo as favelas no Rio de Janeiro. Muitas pessoas são mortas não pelo que fazem, mas pelo que podem fazer. Porque são comunidades negras e se instaura uma realidade na qual as pessoas negras são mais propensas a cometer um crime. Então é uma vigilância não sobre o que as pessoas fazem. A criminologia não está mais associada ao crime, está associada à possibilidade de ele acontecer. Então a gente pode pensar aqui, na página 94, ele fala: as leis são boas para os pobres. Infelizmente, os pobres escapam às leis, o que é realmente detestável. Os ricos também escapam às leis, porém isso não tem importância alguma, pois as leis não foram feitas para eles. Então a gente entende que o panoptismo, ele instaura um ideal que funcionou, no qual o poder é destinado a alguns e a punição é destinada a outros. Há quem vigie e a quem é vigiado. Há o Luke e há todo mundo em volta dele. Então a gente tem o nosso protagonista preso nessa realidade na qual ele está sempre colocado sob vigilância. E a gente vai entender que às vezes até mesmo as pessoas que acham que estão vigiando também estão sendo vigiados. Porque por mais poderoso que você seja, você ainda não tem direito a romper com o poder. Então, para finalizar, a gente vai falar aqui na página 93 de grupos agora controlados, animados pelos aristocratas e pessoas ricas, têm como objetivo essencial obter do poder político novas leis que ratificarão esse esforço moral. Então agora é a elite econômica que promove as leis, que define o que é lei, que define o que é crime, que define quais são as punições. Então a gente pode concluir aqui que a gente ainda vive num sistema panóptico. Se a gente quer trazer aqui para a realidade brasileira, é só a gente pensar nas favelas, na vigilância que existe em cima delas, no sistema punitivo, em carros levando 80 tiros, em a gente não saber até hoje quem matou Marielle Franco, porque são definidas as pessoas vigiadas, são definidas as pessoas que vigiam. E o crime não é mais ação. O crime é ser, e depende do que é. Assistam o Anti-Humano amanhã aqui, meio-dia no canal. Vejo vocês na semana que vem.